Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão da primeira turma de Câmara Civil Reunida, Direito Privado, dia 4 de abril de 2013. Antes de prosseguirmos os trabalhos, submeto à apreciação dos meus pares a sessão da ata anterior. Nada havendo a acrescentar, suprimir, alterar, dou-a por aprovada. Anuncio processo que será adiado face à ausência justificada da relatora. Processo número 3 da pauta. Agravante AFMR e outro agravado Ministério Público. Relatora é a excelentíssima senhora doutora Serli Marcondes Alves. Em razão da ausência justificada da doutora Serli, o processo será adiado para a próxima sessão. Os pedidos de preferência do doutor Romeu e do doutor Rui estão aguardando a chegada da desembargadora Maria Erotides, que está presidindo a Câmara de Direito Público e já está vindo para este plenário. Então, passo a seguir o pedido de preferência do doutor Lucas Bernardino. É o número 9 da pauta. Impugnante, comarca de Sinop, impugnação valor da causa, impugnante Jair da Costa, impugnado Janice Machado. A relatora, desembargadora Marilce. Não, esse processo não, o Lucas Bernardino é outro. O senhor botou o número 9 da pauta. Tá certo, vou fazer a correção para a taquigrafia. Corrigido. 8 da pauta, pedido de preferência do doutor Lucas. Comarca da capital, impetrante, mandado de segurança, Lorival Lousa Júnior, impetrado, excelentíssimo senhor desembargador, relator do recurso de agravo de instrumento número 40644-2012, comarca de Vila Rica. Lite denunciado, Marcilon Ferreira Pinto. Lite denunciado também Marco Aurélio Souza Teixeira. Desembargadora Clarice Claudino é a relatora e está com a palavra. Obrigada, senhora presidente. Egrégia turma, trata-se de mandado de segurança impetrado por Lorival Souza Júnior em face do ato apontado como ilegal praticado pelo desembargador Orlando de Almeida Perry na qualidade de relator do recurso de agravo de instrumento 40.644 de 2012. Consta do caderno processual que Marcilon Ferreira Pinto e Marco Aurélio Souza Teixeira ajuizaram em desfavor do impetrante a ação de arbitramento de honorários, aduzindo que eram patronos do espólio de Lorival Souza, cujos poderes foram revogados sem qualquer justificativa. Ressaltaram que a relação era regida pelo contrato de mandato, tendo em vista a inexistência de convenção de honorários.
No curso do processo, o impetrante, ao apresentar defesa, suscitou em preliminar carência de ação sob 2 fundamentos. Primeiro, impossibilidade jurídica de se utilizar da ação de arbitramento de honorários quando presente acordo sobre a remuneração ao causídico. Segundo, impossibilidade de se antecipar honorários de sucumbência. Por sua vez, o juiz da instância de piso, ao proferir despacho saneador, ressaltou a impossibilidade do julgamento antecipado da lide, designou a audiência de instrução, bem como afastou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido por entender que se confunde com o mérito. Extrai-se dos autos que o impetrante opôs impugnação ao valor atribuído à causa, cuja análise foi postergada para momento após a audiência. Inconformado, o impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento sobre o fundamento de que o feito já estava maduro para o julgamento, de modo que desnecessária seria a dilação instrutória. Aduz que o magistrado singular cometeu erro improcedendo ao postergar o exame do incidente de impugnação ao valor da causa. Ao analisar o pleito, a autoridade tida como coatora converteu o agravo de instrumento para a modalidade retida, tendo em vista a ausência de situação de urgência no processamento do recurso. O impetrante formulou pedido de reconsideração, que foi indeferido e combatido com a impetração do vertente mandado de segurança. Sustenta o impetrante que a decisão é ilegal, pois estão presentes os requisitos para o processamento do agravo na forma de instrumento e que a apreciação da matéria somente em sede de apelação poderá lhe causar sérios prejuízos. Pugna liminarmente pela revogação da decisão proferida pela autoridade coatora. As informações estão às folhas. A douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem. Os litis denunciados ofereceram manifestação. É o relatório. Parecer escrito da Procuradoria pela denegação da ordem. Eu mantenho, Excelência. Mantido o parecer, devolvo a palavra à eminente relatora. No caso, observa-se que Macilon Ferreira Pinto e Marco Aurélio Souza Teixeira ajuizaram em desfavor do impetrante, como já disse, ação de arbitramento de honorários, aduzindo que eram patronos do espólio de Lorival Lousa, cujos poderes foram revogados sem qualquer justificativa. Ressaltaram que a relação era regida pelo contrato de mandato, tendo em vista a inexistência de convenção acerca dos honorários. Vou fazer abreviadamente, vou deixar de fazer a leitura de parte do que já foi lido no relatório e prossigo. No caso em exame, a meu ver, a impetração revela-se apenas mais um caso de uso indevido do remédio heróico, uma vez que este sodalício não atua como instância recursal de decisões dos seus membros, dada a ausência de suporte constitucional, processual ou regimental que confira essa competência. Ressai-se da lição de Cândido Rangel Dinamarco sobre o assunto o seguinte trecho, aspas, como órgãos colegiados que são, os tribunais compõem-se de uma pluralidade de juízes e decidem, conforme o caso, pela totalidade de seus membros, por um grupo de juízes encarregados de pronunciar-se em causas ou recursos da competência do plenário, ou por alguns de seus colegiados fracionários, turmas ou câmaras, grupos ou seções, ou ainda mediante ato singular de alguns de seus integrantes, seja presidente, vice-presidente ou relator. A decisão de cada um destes considera-se decisão do tribunal, embora haja casos em que o próprio tribunal, onde ela foi proferida, ainda disponha de órgãos e meios para voltar a pronunciar-se.
por meio de embargos infringentes contra certas decisões não unânimes e agravos, inclusive regimentais, contra atos singulares. Nenhum dos órgãos fracionários tem sua própria individualidade ou autonomia, senão no seio do próprio tribunal do qual faz parte, e sempre segundo a própria Constituição, as normas da lei processual ou o regimento interno. Fecho aspas, trecho da obra Instituições de Direito Processual Civil, volume 1, quarta edição, São Paulo, Malheiros, páginas 559, 560. Nesse sentido, também é o entendimento jurisprudencial, como se infere dos arestos que abaixo colaciono, aspas, mandado de segurança contra ato judicial, conversão do agravo de instrumento em retido, descabimento do mandado de segurança, exegese da súmula 121 do extinto TRF. Não cabe mandado de segurança contra ato ou decisão de relator ou presidente de turma, salvo em casos excepcionais. Mandado de segurança 46.712 de 2006, da relatoria do desembargador Benedito Pereira do Nascimento, em 22/2 de 2007. Trago ainda outra jurisprudência que peço vênia para poupá-los da leitura, da relatoria do desembargador Guiomar Teodoro Borges, que também corrobora esse entendimento de que não se admite o remédio heróico nessas situações. A corroborar ainda o exposto, peço vênia para transcrever trecho do bem lançado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, doutora Ângela Veras Gadelha de Souza, aspas. Pois bem, ainda que se considere um entendimento predominante segundo o qual o mandado de segurança, por sua importância no ordenamento jurídico, revela-se como meio hábil de impugnação de qualquer ato judicial, mesmo que tal ato seja passível de impugnação via recurso adequado previsto na legislação processual, a verdade é que o seu manejo só é possível para a proteção de direito líquido e certo, ameaçado ou lesionado, e quando o ato judicial for manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico, e dele resultar danos irreparáveis ao impetrante. Para que o impetrante aqui possa se insurgir contra a decisão do relator, que no agravo de instrumento mostra-se necessária a aferição de teratologia, ou seja, flagrante ilegalidade na decisão combatida. Não existe mácula no decisum que tenha afetado o direito líquido e certo do impetrante, porquanto agiu a autoridade coatora aqui impetrada com acerto ao determinar a conversão do recurso na sua forma retida. Ainda prossegue o parecer. De mais a mais, sabe-se que o nosso sistema processual não admite, por princípio, que uma autoridade judicial reveja singularmente os atos de outra de igual grau hierárquico. Por outro lado, não se ignora a possibilidade de erros do juízo e o direito de a parte vê-lo corrigido, utilizando, contudo, o meio legal apto para tanto. Certo é ainda que as decisões proferidas em agravo de instrumento não são passíveis de mandado de segurança, pois admitir a ação mandamental contra tal espécie é reconhecer, sem apoio na lei federal, que um dos órgãos judicantes do tribunal pudesse gozar de estranha prerrogativa de revisar e substituir o legítimo juízo firmado pelo antecessor, ou seja, o relator competente, segundo um devido processo legal, para deferir ou negar o provimento de urgência requerido. Com essas considerações, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009, denego a ordem. É como voto. Desembargador Marcos Machado. Plenamente de acordo. Desembargador João Ferreira. De acordo com ela. Desembargadora Marílcia. De acordo. Doutora Wandimara. De acordo. Eu também estou de acordo. Anuncio o resultado unanimemente nos termos do voto da relatora e em consonância com o parecer ministerial, denegaram a ordem.
Desembargador Herotides, há um pedido de preferência e eu transmito a Vossa Excelência a condução dos trabalhos, não só para anunciar o julgamento, como também para presidi-lo e para anunciar o voto de Vossa Excelência. Eminente desembargadora Maria Helena, agradeço a deferência feita por Vossa Excelência à minha pessoa. Anuncio o julgamento número 4 da pauta, embargos de declaração, embargante Rui de Souza Gonçalves, embargado Banco do Brasil S.A. Excelência, por favor, uma questão de ordem. Informo a Vossa Excelência que estou retirando do processo de pauta em virtude da exceção de suspeição ajuizada pelo Dr. Rui na data de ontem, a qual já respondi, não reconhecendo a suspeição. Estou retirando de pauta e encaminhando para distribuição ao relator. Uma questão de ordem, por favor, Excelência. Pelo que foi exposto por Vossa Excelência, distribuindo ao relator, quero consignar em sessão que a senhora, Vossa Excelência, na sua douta opinião, resolveu não reconhecer Doutor Rui, Vossa Excelência não pode fazer sustentação oral. Não estou fazendo, não. Vou completar a linha de raciocínio. Ela pediu que fosse designado novo relator. Não existe mais quórum neste tribunal. Eu pediria que, por agilização, fossem remetidos os autos para o STJ, porque não tem mais Vossa quórum. Excelência é advogado, sabe os trâmites normais. Por favor, requeira, tome as medidas por escrito que será apreciada. Mas que consigne em ata, por favor. Está retirado de pauta, eminente desembargadora. Retirado de pauta o processo. E eu já decidi a suspeição, eu não me considero suspeita, eu apenas indeferi um pedido formulado pelo doutor Rui de que fosse designado outro relator, e o regimento interno determina que, uma vez havendo impedimento do relator, quem passa a ser o relator é o primeiro vogal, e, infelizmente, eu sou a primeira vogal. Estou, então, retirando de pauta. Agradeço a Vossa Excelência. Cumprimento os eminentes pares. Excelência, posso de novo interromper? Portanto, eu anuncio que está a pedido da relatora retirado de pauta o processo. Excelência, por favor. Presidente, por favor. Eu poderia só completar o informe da desembargadora, porque a exceção de suspeição não foi só por isso, não. Foi porque não respeitou o regimento interno. Doutor Rui, por gentileza, eu peço a Vossa Excelência que formule as resignações do senhor por escrito. Perfeito. Já estive presente em outras sessões com a interveniência de Vossa Excelência e quero lhe rogar encarecidamente que Vossa Excelência faça por escrito as suas resignações. Porque não cabe neste foro esse debate nesta seara agora. Certo? Eu aceito as suas considerações. Peço permissão, eminente presidente, para me Vossa retirar. Excelência tem toda a permissão. Muito obrigada. Para esse processo, peço licença para me retirar. Chama julgamento número 1 da pauta, suscitante juízo da 9ª Vara Civil da Comarca da Capital, suscitado juízo da 3ª Vara especializada em Direito Bancário da Capital. Relator eminente desembargador João Ferreira Filho, que tem a palavra. Senhora presidente, eu tinha adiado esse julgamento na expectativa de um estudo que ia ser feito, mais aprofundado, como sempre, pelo desembargador Marcos Machado, e eu até gostaria, antes de colocar em frente à matéria, saber se Sua Excelência vai nos brindar hoje com esse estudo, porque me parece que ele tem um processo em pauta que versa. É o 11. É o 11. Então, se Vossa Excelência Então, puder inverter essa ordem. Inverto a pauta de julgamento, para chamar agora, antes do número 1, o número 11 da pauta, que também é da Comarca da Capital,
Suscitante, juiz da 6ª Vara Civil da Comarca da Capital, suscitado, juiz da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital. Com a palavra, o desembargador Marcos Machado. Bom, eu peço até a compreensão dos eminentes pares para ver se o procedimento, pelo que eu assim entendi, é o correto. Eu elaborei o relatório de um conflito negativo entre os juízes da 6ª Vara Civil da Comarca Capital e o juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital. A discussão nesta turma, ela está consolidada em votos da eminente desembargadora Clarice, desembargadora Marilsen, acompanhada pelo desembargador João, no sentido da livre distribuição. Tínhamos, eu e a Vossa Excelência, desembargadora Maria Helena, um posicionamento no sentido... Aquele caso das execuções de sentenças proferidas em ação civil públicas pelo juízo bancário. Então, eu fui o único que mantive-me nesta posição... Pelo juiz da Vara de Direito Bancário. Aí, o que acontece? Eu verifiquei que a 2ª turma está proferindo, e recentemente, relatoria da eminente desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em 3 decisões, busca, e lá a turma assim entendeu, o entendimento de manter a execução da sentença ao juízo prolator. E, nesse contexto, eu fiz aqui a colação das decisões proferidas aqui na nossa turma e na 2ª turma, e identifiquei o cabimento e o fiz como preliminar para uniformizar a jurisprudência do tribunal, e, assim entendendo, eu verifiquei que devo suscitá-la e caso aceite, a turma aceite, esse conflito deve ser processado ao Tribunal Pleno. E assim o fiz, no sentido de, ex officio, colocar todos os precedentes que encontrei, são os recentes, né, de 2012, da 1ª turma e também da 2ª turma, que são contrapostos, né, são divergentes, e ao fechar esse raciocínio dessa preliminar, eu suscito o incidente de uniformização com base no artigo 476 do CPC, 176 e 176 do Regimento Interno do Tribunal, de modo a encaminhá-lo a julgamento, ao caso, né, ao Tribunal Pleno, para que nós possamos, aí sim, fazer o cotejo dos precedentes e as suas razões para que o Tribunal Pleno possa uniformizar esse entendimento. Faço apenas o registro que há um apelo do juízo da 6ª Vara Civil, no sentido do apelo de se realmente uniformizar, porque, ora, ele está sendo mantido como competente e, ora, ele tem vencido, né, digamos aqui, o conflito. Então, por conta dessa situação fática no tribunal e que repercute aos juízos da capital, eu encaminho como preliminar do voto desse conflito a suscitação de uniformização de jurisprudência. Desembargador Marcos, antes de colher o voto dos demais desembargadores, eu quero ver se compreendi o encaminhamento de Vossa Excelência, no sentido de, ao encaminhar ao Pleno, Vossa Excelência também encaminha junto à uniformização, né? Agora, este processo número 11 iria para lá, ou Vossa Excelência vai julgá-lo aqui agora? Não, esse seria, pelo que eu entendi, por isso que a forma eu estou deixando a crítica, né? Eu entendi que a uniformização era eu mostrar esses precedentes divergentes e, diante disso, suscitar o conflito para que o voto de mérito seja apresentado ao Pleno
Obviamente, no mérito da uniformização, eu vou ler, teria que ler, né, e mostrar, porque o argumento é muito simples, desembargadora Marilena. Os colegas aqui da turma entendem que deve ser de livre distribuição, dentro de uma autonomia, né, do juízo da execução e do processo de conhecimento. E o que fez o desembargador Guiomar e recentemente, os últimos, a desembargadora Maria Aparecida, é a tese de que o juízo que prolatou deve executar a sua sentença, né? E, então, nesse contexto, é que os resultados são divergentes, porque, ora, mantém o juízo bancário como competente para as execuções, ora, remete para todo e qualquer juízo cível. Né? Pela ordem, são duas situações. Uma proveniente da ação civil pública que correu aqui. Essa que outra, eu faço. A de Brasília. Não, como é o caso a de do Brasília. Voto do desembargador João. Da de Brasília. E aí? Mas, desembargadora Clarice, me permita. A de Brasília, desembargador João também. Aliás, a que foi proferida no Foro Federal, eu não tenho divergência a respeito. Eu acompanhei a turma, sempre de livre distribuição, onde chegasse, pudesse ser executada, porque há um contexto de direitos coletivos que ultrapassam a capital, a comarca da capital. Então, vai para até o interior do estado. Não tem como se sustentar a especialidade dos juízos bancários. Esta que eu me refiro, que eu me atenho, é prolatada, e este é o principal argumento, de ser prolatado pelo próprio juízo que suscitou o conflito negativo. Então, é nesse contexto. E qual é a abrangência dessa sentença? Não é exatamente a situação inversa? Se colocando no lugar do juízo de Brasília? O âmbito da sentença do juízo... para todos os poupadores daquele banco? Na verdade, os poupadores dentro da circunscrição territorial de Mato Grosso. Então, porque e o argumento... O juízo federal, da ação civil federal, é que teria abrangência nacional. E o nosso aqui, dessa ação aqui? Estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso. E todos os poupadores de Mato Grosso deverão, então, ir só numa vara para executar. Entre a opção de Cuiabá, eu identifiquei o juízo que prolatou. O que o senhor está dizendo na situação dos interiores também, né? Quem está no interior. Eu confesso que eu não me ative a essa preocupação, até porque centralizei o raciocínio dentro da executividade, né, da especialidade da vara. Agora, eu poderia ler os acórdãos, não sei se ficaria cansativo. Desembargador Marcos, só uma sugestão de encaminhamento, se os colegas me permitirem, né? Este conflito já está aqui, acho que há algum tempo, aguardando o estudo, né, de Vossa Excelência. É a segunda sessão, né? Não, é isso que eu ia sugerir, para que ele pudesse, ele quer fazer como incidente. Eu fiz a sugestão seria como uma proposição para que este possa prosseguir o curso normal. E ele faria como uma proposição ao pleno a uniformização desse entendimento, porque aí este já sai daqui, senão só no próximo mês. O que eu entendi na leitura regimental, eu não sei se pode pegar, a desembargadora Clarice pediu, é que a turma teria que aceitar, acolher a suscitação da uniformização e aí encaminhar para o pleno, que passa a ser o juízo natural da uniformização, uma vez que as duas turmas, o paradigma divergente está justamente decisões de turmas distintas. Eu acho que quanto a isso não há nenhuma... Senhor presidente, desculpa a interferência, mas é só que todos aqui façam esse acolhimento e destaca esse processo, este conflito específico, né? E este conflito, dentro deste conflito, é que este seja remetido ao pleno. Então, eu penso, está vendo que não há necessidade... A questão do... Aí os demais ficam sobrestados. Exato. Então, os demais devem estar sobrestados e esse daí, apenas esse é destacado para que seja remetido
ao pleno, a fim de que o pleno decida essa matéria. E os demais, deveria haver uma comunicação para a outra turma, para que todos os conflitos assemelhados a este sejam suspensos. Não há outro caminho a não ser o caminho que o desembargador Marcos trouxe. Eu consulto a todos se estão todos de acordo. Então, dentro dessa perspectiva, e também com base arrimo no artigo 176 do Regimento Interno, a Câmara acatou, é preliminar, né, Vossa Excelência levantou, desembargador Marcos? Vossa Excelência levantou a preliminar para encaminhamento ao pleno. É uma preliminar incidental. Então, né? Unanimemente, a Câmara acata a preliminar do processo 11 da pauta, encaminhando ao Tribunal Pleno. Nessa mesma esteira, encontra-se, portanto, sobrestado 1 da pauta, ou 1 ou 2, tem mais alguém que tenha outro? 1 e o 2 da pauta, ambos da relatoria do desembargador João Ferreira, também ficarão sobrestado, aguardando a decisão do pleno, neste da relatoria do desembargador Marcos. Desembargador Pedro Sakamoto, 5 da pauta. Autor Luiz Nagano e sua esposa e réu Nilza Rosa Santos Nagano. É uma ação rescisória. Relator é Vossa Excelência, está com a palavra. Egrégia turma, cuida-se de ação rescisória com pedido de liminar proposto por Luiz Nagano e outros em desfavor de Nilza Rosa Santos Nagano, com fundamento no artigo 485, 9 do Código de Processo Penal, visando o processo civil, desculpa. Peça uma caneta aqui embaixo. Penal na cabeça, que eu coloquei penal. Pega uma caneta para mim. Processo civil. Visando com o fundamento 485.9 do Código de Processo Civil, visando a desconstituição do Acórdão 13.444/2011, proferido pela primeira Câmara Civil deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sustentam que houve erro quando do julgamento, porquanto o acórdão rescindente teria, aspas, admitido um fato inexistente e principalmente considerado inexiste um fato efetivamente ocorrido. Folhas 3, TJMT, consubstanciado no efetivo pagamento de parte da dívida existente entre autor e réus na presente ação. Pleiteou medida liminar que restou indeferida, a Renilza apresentou contestação, suscitando preliminar de carência de ação, pois sobre a causa de pedido levantada nesta ação, aspas, houve controvérsia das partes litigantes, resultando no pronunciamento judicial sobre o mesmo, devendo ser aplicado o disposto no artigo 485, parágrafo 2º do CPC. No mérito, requerendo procedimento do pedido contido na inicial. O autor apresentou impugnação com contestação, pretendendo afastamento da preliminar, ao argumento de que ela se confunde com o mérito. Atacou as teses meritórias lançadas pelo autor, sustentando que são as mesmas contidas implicitamente na preliminar. A douta Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da palavra do doutor Vivaldino Ferreira de Oliveira, se manifestou pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo julgamento de improcedência da rescisória. É o relatório, presidente. Parecer oral. Senhor presidente, o doutor Vivaldino finalizou seu parecer muito bem conduzido. Assim, não há que se falar em imploração de sentença injusta ou má apreciação das provas. Tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo se pautarem em todos os argumentos probatórios trazidos aos autos para concluir pela desarrazoabilidade das razões dos autores. Diante disso,
O parecer é, conforme mencionou no outro relator, o parecer é rejeitado a questão prévia deduzida pela autora pela extinção do processo sem resolução do mérito, de acordo com 2.676. Pela improcedência do pedido, senhor presidente. Vossa Excelência ratifica o parecer escrito. Devolvo a palavra ao eminente relator. Bem, eu, exatamente na esteira do parecer ministerial, eu estou acolhendo a preliminar e julgando extinto sem julgamento de mérito, com a seguinte emenda. Consoante dispõe o artigo 485, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, é indispensável que a ação rescisória, na hipótese do artigo 485-9 do CPC, o erro de fato não tenha sido objeto de pronunciamento judicial, o que não ocorre no caso. Preliminar acolhida, julgando extinta a ação sem julgamento de mérito. Se quiser, eu posso ler meu voto na íntegra. Não sei se pelo acolhimento da preliminar, não, extinção sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito, exatamente. Estou acolhendo a preliminar na esteira do parecer ministerial. Doutor revisor? No mesmo sentido. Desembargador Marilce? Doutora Randemara? De acordo. Eu também estou de acordo. Desembargador Clarice? Acompanho. Proclamo o resultado. Unanimemente, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial, acataram a... É uma preliminar, né? A preliminar de... Acolheram a preliminar e... Extinção do feito sem julgamento de mérito. Exatamente. Chama julgamento número 6 da pauta, ação rescisória, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, e réu Maria Madalena Paiva Ribeiro. Desembargador Marcos Machado, o relator está com a palavra. Senhor presidente, eu peço licença para me retirar. Será que eu poderia... Que isso, Ação rescisória ajuizada por Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, contra a sentença proferida pelos juízes da 20ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de construção de servidão administrativa, movida por Maria Madalena Paiva Ribeiro, que a julgou parcialmente procedente para condenar a autora ao pagamento de indenização no valor de R$ 63.500, atualizados com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão na posse do imóvel. A Eletronorte afirma que os juros moratórios nas ações de apropriação direta ou indireta contam a partir da transjulgada decisão. Os juros de mora devem ser fixados de acordo com a súmula 70 do STJ, por se tratar de sociedade de economia mista não sujeita a precatório. A sentença recidenda violou literalmente os artigos 394 e 396, ambos do Código Civil 2002, e também o artigo 15b do Decreto-Lei 3365 de 41. Pede a procedência para rescindir a sentença, declarando a nulidade da parte dispositiva, que determina a incidência de juros moratórios sobre a indenização a partir da data de emissão de posse na área servienda, bem como que seja determinada a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado. Maria Madalena Paiva Ribeiro citou não cabimento da ação rescisória e, no mérito, pugna pela sua improcedência. Com condenação da Eletronorte por litigância de má-fé, a outra procuradoria opinou pela procedência parcial para que os juros moratórios incidam desde 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. É o relator. Parecer oral. Mantido o parecer pelo provimento parcial. A palavra eu devolvo ao relator. Eminentes pares, será que eu poderia resumir? Porque a matéria, ela se destaca apenas, tão somente em razão a juros. Será que eu poderia resumir? A preliminar de não cabimento, eu estou afastando justamente porque o argumento de que o juiz prolator da sentença já havia se pronunciado sobre a pretensão relativa ao termo inicial e, portanto, estaria vencida essa discussão em sede rescisória. Todavia, digo eu, a ausência de pronunciamento judicial sobre o fato não constitui requisito para a propositura de ação rescisória fundada em violação literal de lei, que é o caso. Então, eu estou afastando justamente porque a ação rescisória essa figura cabível nos termos do artigo 485, 5 do CPC.
Rejeito, portanto, a preliminar. Rejeitada a preliminar, eu colho o voto do revisor. Revisora, desculpe-me, desembargadora... É no mesmo sentido, senhora presidente, para dar parcial provimento. Ele está desacolhendo a preliminar. Estou desacolhendo também. Desacolheu a preliminar, doutora Wandimara? De acordo. Eu também estou de acordo, desembargador Clarice. De acordo. Vossa Excelência tem a palavra para julgamento de mérito. Eminentes pares, eu estou reconhecendo a controvérsia reside em duas supostas violações ao dispositivo literal de lei. Todavia, a violação incide sobre o artigo 15, a linha B do decreto 3.365/41, justamente porque o juiz singular teria determinado a incidência do juízo moratório sobre o valor de condenação a partir da data de emissão de posse. E o dispositivo vem calçado em jurisprudência, inclusive do STJ, especialmente, mas para o Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Paraná, e orientações doutrinárias, segue já a opinião que veio revelada pelo Ministério Público por escrito e oralmente. Ao ser reconhecida a ocorrência, melhor dizendo, diante da reconhecimento da desapropriação, a matéria, a incidência de juros moratórios deve ocorrer a partir do trânsito, do primeiro exercício, seria o dia 1º de janeiro, do exercício seguinte ao trânsito em julgado da decisão. E nesses termos eu estou fazendo o ajuste para, inicialmente, julgar procedente, em parte, a ação rescisória, para rescindi-la no tocante ao termo inicial e, assim sendo, determinar que a sua incidência recaia a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado. E, nesse contexto, eu estou também fazendo a redistribuição de honorários, e os quais fixo em R$ 2.000 para cada um dos patronos. E determino a restituição por consequência do depósito prévio à Eletronorte. Como voto. Desembargadora Marilce. Nesse sentido também, senhora presidente. Doutora Wandimara? Acompanho o relator. Acompanho. Desembargadora Clarice. Acompanho. Anuncio o resultado. Unanimemente, nos termos do voto do relator, afastar a preliminar e, no mérito, julgar, der o provimento parcial. Julgado procedente parcialmente, né? Procedente parcialmente a demanda. Tudo nos termos do voto do relator. 7 é da minha relatoria, comarca de Campo Verde, autor JCTG e réu ESF. Parecer é pela improcedência. Vai ser mantido o parecer escrito. Eu peço vênia a todos, porque para fazer um caso bem simples, eu estou julgando na mesma esteira do Ministério Público. Este requerente conviveu com a requerida, e desta convivência nasceu uma criança. Eles fizeram um acordo quando da separação. A única casa que este casal adquiriu, uma casa de popular, por acordo entre ambos, ficou em nome da criança, e agora ele quer rescindir isso, dizendo que ela desconheceu. Primeiro que ele disse que ela não chamou para a ação apenas através do órgão oficial. É preciso registrar que ele é beneficiário da justiça gratuita. Então, não há essa obrigatoriedade de estar se veiculando nos demais órgãos da empresa. E, segundo, que ele diz também que ela omitiu o fato de que ele tinha uma outra filha já, fruto de um outro relacionamento.
também não procede, em razão do que essa criança nasceu depois desse acordo firmado. Então, eu estou na mesma esteira do Ministério Público, com a vênia dos senhores, não vou fazer nem a leitura resumida dos fatos, porque estou julgando improcedente a rescisória, condenando o autor ao pagamento de custos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000, nos termos do artigo 20, parágrafo 4 do CPC, contudo, observando-se disposições do artigo 12 da Lei 10.050, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita. É assim que eu estou votando. Desembargadora Clarice. Esse caso é um pouquinho curioso, porque, à primeira vista, a sentença realmente causa estranheza. Ele foi citado por edital e o único bem apresentado, a mulher pediu e o juiz deferiu que fosse passado para a filha do casal. Aparentemente, seria uma ação, uma sentença que realmente não subsistiria. Só que tem um detalhe, este imóvel ele foi todo pago somente pela mulher, que pediu a dissolução da separação de fato, e após a separação dos dois. Então, na verdade, ele está reivindicando um direito aqui que ele não tem. Esse fato aqui, para mim, é o relevante o suficiente para afastar toda e qualquer pretensão dele, não obstante as argumentações que ele vem dizer aqui de falha na citação, qualquer outra coisa, nada disso tem relevância a essa altura. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o justo é julgar improcedente, mantendo intacta a sentença de primeiro grau, que determinou que o imóvel passe para a filha do casal, a pedido da mãe, porque era a única proprietária. Concordo com os R$ 3.000 de honorários, portanto, estamos alinhadíssimas. Marcos? De acordo. Desembargador João? De acordo. Doutora desembargadora Marilce? De acordo. Doutora Wandemara? De acordo. Proclamo assim o resultado. Unanimemente, nos termos do voto da relatora, em consonância com o parecer ministerial, julgaram improcedente a rescisória. Desembargadora Marilce, 9 da pauta. Impugnação, valor da causa, impugnante Jair da Costa, impugnado Janice Machado. Vossa Excelência, a relatora está com a palavra. Esse impugnação ao valor da causa foi oposto por Jair da Costa contra Janice Machado, sob o argumento de que a impugnada ajuizou uma ação rescisória visando desconstituir a sentença que julgou procedente a adjudicação compulsória. Contudo, ao propor a referida rescisória, deu à causa o valor de R$ 3.000. Assevera que esse valor é inferior ao que determina a lei em face da pretensão deduzida na peça exordial. Caso sagre-se vencedora da demanda, será emitida na posse de uma área cujo valor aproximado é de R$ 200.000. Ao final, aduz que o valor dado à causa, no valor de R$ 3.000, é aleatório, razão pela qual pugna pela procedência do incidente para alterar o valor da causa atribuído à ação rescisória para R$ 200.000. Ou, se for outro entendimento, que seja remetido ao perito judicial para apurar o quantum exato. A impugnada rebate tais argumentos, requerendo ainda a condenação do impugnante como litigante de má-fé. Adouta a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela improcedência da impugnação ao valor da causa. É o relatório. Mantido o parecer pela improcedência, devolvo a palavra. Estou julgando parcialmente procedente, não obstante o parecer, para considerar que o valor da causa na rescisória o valor indicado na rescisória é o valor da ação principal, aquela ação que se pretende, cuja sentença se pretende a desconstituição. Na verdade, o que deveria ter sido feito era uma correção monetária daquele valor. Então, eu estou dando parcial
provimento, julgando parcialmente procedente o incidente, para que aquele valor dado à ação, cuja sentença se pretende desconstituir, seja simplesmente corrigido monetariamente, e não o valor de R$200 mil pretendido. Pelo provimento parcial. Parcial. Doutora Wandimara? Acompanha, doutora relatora. Acompanho, também acompanho. Do desembargador Clarice? De acordo. De acordo, desembargador Marcos? De acordo. Desembargador João? De acordo. Proclama-se o resultado. Unanimemente, nos termos do voto da relatora, em dissonância com o parecer ministerial, julgaram parcialmente procedente a impugnação. Desembargadora Marilce, 10 da pauta, com marca de Sinop, impugnação de assistência judiciária, Jair da Costa, Janice Machado, das mesmas partes. O resultado é o mesmo? Não, esse aqui, impugnação que o Jair fez contra ela, Janice, a mesma autora dessa rescisória, impugnação ao pedido de assistência judiciária. Foi deferida a justiça gratuita a ela e o Jair aqui está, então, ofertando esse incidente de impugnação. O doutor Paulo Ferreira Rocha opinou pela improcedência da impugnação. Improcedência. Pelos documentos apresentados aqui, ela realmente não tem condições de arcar com as despesas processuais. Ela renovou um contrato de aluguel de um apartamento residencial por R$ 670, demonstra que ela tem uma situação que não é privilegiada e que lhe dificulta arcar com os gastos do processo. Então, eu estou na esteira do parecer, estou julgando improcedente para manter a assistência judiciária gratuita concedida à autora. Improcedente, doutora Wandimara? Acompanha a relatora. Eu acompanho, desembargador Clarice. Desembargador Marcos? De acordo. Desembargador João? Unanimemente, nos termos do voto da relatora, em consonância com o parecer, julgaram improcedente a impugnação. Último da pauta, 12, com marca de Várzea Grande, agravo regimental, agravante Osmar Luiz Gonçalves e Banco do Brasil. Desembargadora Clarice. Agravo regimental em ação rescisória, extinção por carência de ação, pretensão de rescindir acórdão que deu provimento ao recurso para anular a sentença, impossibilidade, aplicação do princípio da fungibilidade, inadmissibilidade, decisão mantida, recurso desprovido. Devem-se manter inalterados os fundamentos postos na ação rescisória, pois somente se rescinde decisão de mérito com trânsito julgado, acobertada pela autoridade da coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso 9 do CPC. A ação anulatória do artigo 486 tem por objetivo anular os atos processuais praticados pelas partes e as sentenças homologatórias, o que não é o caso dos autos. Ele está se batendo contra a decisão em que foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito por carência de ação. Vossa Excelência está julgando improcedente. Eu estou desprovendo o recurso. Desembargador Marcos. De acordo. Desembargador João. Desembargador Marilce. Doutora Wandimara. De acordo. Eu também estou de acordo, anuncio assim o resultado. Unanimemente, nos termos do voto da relatora, desprover o recurso. Agradecendo a todos a colaboração, a paciência, com a minha pouca experiência nesta presidência, declaro encerrada a presente sessão.